Muito bem. Qual vai ser a tendência? Apurei o seguinte: a programação do Flamengo foi: segura os jogadores contra o São Paulo, vai a campo com o que tem de melhor contra o Palmeiras, para ter condições de estender a repetição do maior número de jogadores titulares nos jogos subsequentes. Tradução: a programação prevê o Flamengo jogar contra o Palmeiras domingo, 4 da tarde, no Maracanã, com o melhor time possível. O melhor time possível pode significar a ausência de um titular ou outro que não esteja nas melhores condições, que esteja muito desgastado, sim, mas sem poupar tantos jogadores. Então vai ser a força máxima dentro daquilo que for liberado pelo departamento médico, pela fisiologia, pelas informações que esses profissionais concedem, fornecem à comissão técnica, tá? Gente, isso não é uma opinião, é uma informação. Mas o que o Flamengo planejou foi isso. Então, o que vai fazer o Flamengo? Vai colocar domingo o time melhor possível. Vamos imaginar que o Arrascaeta está desgastado, talvez ele fique de fora. Um exemplo, estou citando só um exemplo, não tem nenhuma informação sobre o uruguaio, não. Um exemplo, tá, gente? Mas a tendência é colocar um time mais forte, não aquele time que jogou contra o São Paulo, com o meio-campo todo remendado, um ataque com o Gabriel em péssima fase, Bruno Henrique voltando de contusão, enfim. Muito bem. E depois contra o Bolívar, idem. Colocar o que tiver de melhor. Esse combo está mais ou menos resolvido. E contra o Botafogo? Aí vai depender muito do jogo contra o Bolívar. O Flamengo vai até a Bolívia precisando de um resultado ou vai já com alguma vantagem, enfim. Mas a ideia é esticar e poder colocar, mexendo em algumas peças, trocando alguns jogadores, mas colocar times mais fortes nessa sequência. E por isso seguraram os jogadores contra o São Paulo. Essa é a informação que apuramos. Eu ainda acho que o Flamengo deveria ter segurado contra o Palmeiras e jogado completo contra o São Paulo. E talvez tivesse conseguido a classificação mesmo jogando desfalcado. Isso mesmo desfalcado. Porque da maneira que jogou, todo fechado ali, acuado boa parte do jogo, aquela equipe que jogou no final de semana talvez fosse o bastante. Né? Enfim, perdeu só de 1-0 para o São Paulo, poderia perder só de 1-0 para o Palmeiras. Isso me parece uma dedução óbvia. Então, esse é o caminho que o Flamengo deve seguir na sequência da temporada, nesses jogos que virão. Aí vem lá no final do mês, provavelmente no dia 28, no dia 29, quarta, quinta-feira, enfim, ou 27, vai depender aí do calendário, mais um jogo da Copa do Brasil com o adversário ainda indefinido. Aí vejamos, se for o Vasco, que é um rival local, né, um rival do Rio de Janeiro, se for o Atlético Mineiro, o que o Flamengo vai fazer? Pode ser um Bahia, pode ser um Juventude, times que não têm assim, são perigosos, claro, podem eliminar o Flamengo. O Botafogo foi eliminado pelo Bahia, o Juventude eliminou o Fluminense. Mas não são adversários que despertam tanta rivalidade, digamos assim. Pode ser que aí o Flamengo resolva colocar um time intermediário, digamos assim, meio misto, reserva, titular, contra uma dessas equipes na Copa do Brasil. Vai depender do sorteio também. Pode ser um Corinthians, né, que não vive uma grande fase, mas é o Corinthians. Então, isso vai ser definido mais adiante, evidentemente, quando sair o sorteio e serem apontados adversários de cada um dos sobreviventes do mata-mata nacional. Mas, repetindo, a informação é: Flamengo planeja colocar times fortes e não times reservas contra Palmeiras, contra Bolívia e possivelmente contra Botafogo no outro domingo e também contra o Bolívar, claro, na Libertadores na outra semana. Na minha visão, o mais provável é que contra o Botafogo o time seja mais desfalcado. Por quê? Vai acontecer um desgaste dos jogos com o Palmeiras e o Bolívar e depois tem um jogo na altitude. E o Botafogo também vai ter que fazer escolhas porque, embora não tenha a Copa do Brasil agora não afeta nada, gente. É só lá no final, no último meio de semana do mês, que tem o jogo do mata-mata nacional. Então, nesse momento da temporada, o Botafogo tem os mesmos problemas do Flamengo e do Palmeiras, que é essa sequência de jogos. Jogou pela Copa do Brasil, vai jogar Brasileiro, vai jogar Libertadores, os dois se enfrentam, Palmeiras e Botafogo, primeiro no Rio, depois em São Paulo, e no meio dos dois confrontos entre Flamengo e Bolívar e entre Botafogo e Palmeiras tem Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos no Engenhão, não nesse final de semana, mas no outro, pelo Campeonato Brasileiro.